Olá, meus queridos irmãos, que o Senhor Deus abençoe a vida de todos vocês nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês sejam alcançados por Deus, pela presença de Deus sobre a vida de todos vocês nesse momento. Aqui estamos nós para mais uma manhã com Deus. Vamos buscar a face, a presença do Senhor sobre a nossa vida. Vou trazer a palavra de Deus para a sua vida e juntamente eu e você vamos orar, vamos buscar a face e a presença do Senhor Deus sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Querido irmão, querida irmã, curta, comente, compartilhe este vídeo para que mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus, para que a cada dia mais Deus ele possa estar alcançando pessoas da minha casa, da sua casa, da nossa família. Que essas pessoas venham ser alcançadas por Deus e pela presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmão, irmã, nós que conhecemos a Deus, nós que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, praticamente todos nós conhecemos a história de Saul, não é verdade? Saul foi o primeiro rei de Israel, o primeiro rei. Deus não queria que o povo tivesse um rei. Deus ele queria ser o próprio rei daquele povo. Deus queria guiar aquele povo. Deus queria falar, Deus queria governar aquele povo. Porém o povo não quis. O povo pediu um rei a Deus, pediu a Samuel para que Samuel pedisse a Deus um rei. E o Senhor permitiu. Por mais que essa não fosse a vontade dele, ele permitiu. Porque Deus ele quer ser, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor da minha e da sua vida. O Senhor ele quer reinar sobre a minha e sobre a sua vida. Deus ele só aceita estar em um lugar, irmão, que é o lugar de prioridade. Eu quero perguntar para você nesse momento que está aqui comigo, quem ou o que é a prioridade da sua vida? Talvez você diga, pastor, claro que é Deus. Ok, na teoria, mas e na prática? Será que na prática Deus é mais importante do que o seu emprego? Será que na prática Deus é mais importante do que a sua família? Será que na prática Deus é mais importante do que a sua casa, do que algum bem material que você tenha? Será, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor Deus de fato e de verdade ele ocupa o primeiro lugar, um lugar de honra na minha e na sua vida? Às vezes não. Às vezes Deus ele ocupa no nosso falar. Não, eu amo Deus, pastor. Deus ele está em primeiro lugar na minha vida. Acima de tudo está o Senhor Deus, está a presença de Deus na minha vida. Porém, às vezes, na prática, meu irmão e minha irmã, não é assim que as coisas elas acontecem. Deus ele só aceita estar em um lugar. Foi que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que amar pai ou mãe mais do que a mim, este não é digno de mim. O Senhor tem que estar em primeiro lugar, querido, querida. O Senhor tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Ele tem que, de fato e de verdade, estar ocupando o primeiro lugar. E o povo queria pedir um rei, Deus deu. Mas se não fosse a vontade do Senhor, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que não é a vontade de Deus. Que se a gente tivesse consultado a Deus, que se a gente tivesse buscado a Deus, de fato, o Senhor teria dado uma direção totalmente diferente daquilo que a gente fez. O Senhor ele teria dado uma direção totalmente oposta àquela que eu e você tomamos. Mas às vezes por a gente não saber esperar em Deus, às vezes por a gente não saber ter paciência no Senhor, nós nos precipitamos, fazemos aquilo que Deus não quer, tomamos posse daquilo que Deus não queria para a nossa vida e depois vamos estar quebrando a cabeça, dizendo, meu Deus, o que foi que aconteceu, Senhor? Por que isso aconteceu na minha vida?
E quando a culpa de tudo foi somente nossa, não do Senhor. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, Saul foi levantado a rei, mesmo, vamos dizer, usar a expressão, mesmo contra a vontade de Deus. Saul foi levantado rei. O que aconteceu? Olha, no começo do reinado de Saul foi uma benção. No começo, Saul tentava fazer as coisas conforme a vontade de Deus. No começo, Saul, ele, de fato e verdade, ele estava se esforçando para agradar a Deus. Porém, parece que quanto mais ele foi crescendo, mais o orgulho dele também foi crescendo juntamente com ele. Tem um ditado que diz que se você quiser conhecer alguém, você tem que dar poder a essa pessoa. Não tem esse ditado? E é verdade, quando foi dado poder a Saul, ele não mudou. Não, Saul não mudou. Ele só mostrou quem ele de fato sempre foi. Ele só mostrou quem ele de fato sempre era. Assim é na minha e na sua vida também. Não é que fulano mudou. Não, fulano não mudou. Fulano mostrou quem ele era. Fulano mostrou sua verdadeira face. Eu mostrei a minha verdadeira face. Eu mostrei quem eu sempre fui. Só não tinha tido a oportunidade de demonstrar esse meu lado, que as pessoas não conheciam. É desse jeito, irmão. Se você quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa. E a Saul foi dado poder, e Saul se orgulhou. Saul começou a fazer aquilo que não agradava a Deus. E a gota d'água, vamos dizer assim, foi quando Deus lhe deu uma ordem a Saul, que era para Saul ele ir em tal cidade, agora não me recordo, e era para ele destruir tudo. A ordem era para matar homens, mulheres, animais, para matar tudo, não era para deixar nada. O que foi que Saul fez? Saul, ao invés de fazer isso que o Senhor tinha mandado através do profeta Samuel, foi o que ele fez, pastor? Ele matou só aquilo que não prestava. Um animal doente, ele matou. Um animal manco, ele matou. Aquela pessoa que não tinha como servir de servo, ele matou. Porém, aquilo que prestava, o animal que prestava, aquilo em que ele podia ter alguma vantagem, ele não matou. Ele levou de volta para o reinado de Israel. Fez totalmente contra aquilo que Deus tinha falado, irmão. E ali foi como fosse, vamos dizer que a gota d'água na vida de Saul. E você sabe que o povo de Israel, o povo de Deus, eles tinham promessas. Eles tinham promessas que se eles fossem fiéis a Deus, se eles fossem obedientes a Deus, Deus ia abençoar eles de uma maneira poderosa. Deus iria abençoar eles de uma maneira tremenda. Seria só bênção na vida deles. Por outro lado, quando houvesse o pecado na vida do povo, quando o povo pecasse contra Deus e não quisesse se arrepender, irmão, iria haver miséria, destruição. E foi o que aconteceu no tempo de Saul. Para não se estender muito, também havia a promessa que sempre que o povo fosse para a guerra, e quando eles fossem para a guerra e eles estivessem diante de Deus, diante da direção de Deus, eles iriam vencer a guerra. Nenhum inimigo vai subsistir, vai resistir diante do povo de Israel, quando o povo estivesse diante de Deus. Porém, o povo lá em pecado, Saul em pecado, o que aconteceu? Foram para a guerra, perderam a guerra. Morreu todos os filhos de Saul, os 3 filhos de Saul foram para a guerra, né? E morreu também Saul. Só que é interessante, porque diz assim, diz lá em 1 Crônicas 10, diz o seguinte, diz que quando Saul ele viu que ele estava para perder, ele temeu. Saul ele temeu, meu irmão e minha irmã. Veio o medo sobre Saul. Veio o medo sobre a vida daquele homem. Sabe o que é que eu entendo, meu irmão e minha irmã, com isso? Quem não teme a Deus vai temer o inimigo. Saul podia ter feito o quê? Ter respeitado, poderia ter sido uma pessoa temente à palavra de Deus, temente a Deus, respeitado a Deus. Deus não buscou em nenhum momento perfeição em Saul. Claro, Deus não busca perfeição em ninguém, porque ele sabe que não vai achar. Mas ele podia ter obedecido,
ter se esforçado para agradar o Senhor, ter se esforçado para fazer a vontade de Deus. Porém, não foi isso, meu irmão e minha irmã, que Saul ele fez. Totalmente pelo contrário, ele fez, desrespeitou a Deus, não temeu a Deus. E o que aconteceu? Ele temeu ao inimigo. Se você não respeita a Deus, se você não procura ser temente a Deus, quando o inimigo ele se levantar contra você, ao invés de você temer a Deus, você vai temer ao inimigo. Se você não é uma pessoa que você respeita a palavra de Deus, se você não é uma pessoa que você respeita ao Senhor Jesus Cristo, quando a dificuldade se levantar contra você, você vai temer. Você não vai saber o que fazer. Você vai se desesperar. Agora, por quê? Porque não é uma pessoa temente à palavra de Deus. Foi isso que aconteceu na vida de Saul. Saul poderia ter andado diante da palavra de Deus e quando o inimigo viesse, Saul, eu estou preparado. Pode vir inimigo, pode vir nação tal, filisteus. Pode vir. Eu estou diante de Deus e Deus prometeu. Quando eu estivesse diante dele, a vitória seria minha, em nome de Jesus. É por isso que tem muita gente que está perdendo diante do inimigo na sua vida. É por isso que tem muitas pessoas que estão perdendo a batalha contra o pecado, a batalha contra a tentação. Por quê, pastor? Porque não estão diante de Deus como deveria estar. Porque não está ali buscando a Deus. Porque está andando totalmente contra a vontade de Deus. Está andando totalmente contra a palavra de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, a dificuldade vem. Como vem para todo mundo. Tanto para quem não está diante de Deus como para quem está. A dificuldade vem. Mas aí você não vai estar preparada para enfrentar essa dificuldade. E o que é que vai acontecer? O inimigo vai se aproveitar dessa situação. O inimigo vai se aproveitar desse problema e vai agir na sua vida. Às vezes não é nem o diabo, às vezes é uma doença. Às vezes é uma situação que se você estivesse diante de Deus, você teria sabedoria, você teria tido sabedoria para agir. Mas como você não estava diante de Deus, você não teve a sabedoria para agir diante de certa situação, que talvez está gerando prejuízos na sua vida. Então o que eu quero falar para você nesta manhã é: esteja diante de Deus, esteja diante do Senhor Jesus, esteja diante de acordo com a palavra de Deus em sua vida, para que você venha agradar o Senhor, para que você venha andar diante de Deus e Deus ele venha fazer você ter vitória onde você tiver que ter, para que Deus ele venha guiar a sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Se você puder, feche seus olhos. Vamos buscar a presença de Deus e orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nesse momento diante do Senhor, nesse momento diante da Tua presença, diante do Teu altar, nós estamos para Te buscar, Senhor, para pedir que o Senhor venha com a Tua presença sobre a nossa vida, meu Deus, para pedir ao Senhor que o Senhor venha com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Agradecemos ao Senhor por mais esse dia de vida, agradecemos ao Senhor pela Tua presença, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, agradecemos ao Senhor pelo Senhor estar conosco, pelo Senhor estar nos ajudando, pelo Senhor estar nos sustentando, Senhor Deus, diante do Senhor. Pai, a nossa vida pertence a Ti, totalmente ao Senhor. Vem guiar a nossa vida, Senhor Deus, diante de Ti. Vem guiar a nossa vida, Senhor Deus, conforme o Teu querer, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Nós nos entregamos ao Senhor, nos entregamos em Tuas mãos, Pai, e pedimos a Tua direção, Senhor, nesse momento diante do Senhor, nesse momento, meu Deus, diante da Tua presença. Queremos dizer ao Senhor que se nós estamos errando, se nós estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor, se nós estamos andando contra o Teu querer, se nós estamos andando contra a Tua vontade, nós pedimos perdão ao Senhor nesse momento. Pedimos perdão, pedimos que o Senhor venha nos lavar, nos purificar, nos santificar com o Teu sangue e venha nos ajudar a viver para Ti. E venha nos ajudar, Senhor Deus, a viver para fazer o Teu querer. E venha nos ajudar, Pai, a vivermos para fazer a Tua vontade. É o que nós pedimos do Senhor, Pai. Nos ajuda, nos sustenta a fazermos o Teu querer, a Tua vontade, Senhor Deus, em nossa vida. Nós nos entregamos, Pai, totalmente em Tuas mãos e pedimos a Tua direção em nome de Jesus. Amém? Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe.
Curta esse vídeo, comente, compartilhe, para que mais pessoas venham ser alcançadas por Deus, pela palavra de Deus. Só lembrando que de segunda a sexta-feira, também aqui neste canal do YouTube, nós temos a nossa live Somente a Palavra. Nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos com a palavra de Deus. Tem sido uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.